Às vezes nós não temos esse tipo de contato, esse encontro, e às vezes falta isso pra gente. Lá na igreja eu tenho feito isso, e como tem sido bom reunir os homens, né? Conversar, coisa de homens, né? Falar coisas que muitas vezes nós não temos para quem falar, nossas esposas não podem escutar de nós certas coisas. E esse é o momento, né? O momento que a gente pode conversar. E quando o pastor Jonathan me convidou, primeiro eu quero dizer que quem estava domingo aqui viu que o pastor Jonathan, ele avisou a igreja que por não ter ninguém melhor, haveria de me convidar, né? Tá bom, eu não sou uma pessoa vingativa, sabe? Mas que pela graça de Deus, Deus vai falar aos nossos corações, amém? Eu quero convidar você a abrir o livro de Jó. Eu perguntei para Deus o que eu podia falar e Deus me colocou esse texto ao meu coração. Jó capítulo 1. E o tema que eu quero trazer para vocês é uma pergunta que você não precisa me responder, tá? Mas eu quero que você pense nela. Jó capítulo 1, versículo 1. O tema é: que tipo de homem você se tornou? Que tipo de homem você se tornou? Amém? Vamos ler. Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, Deus. Tu és um Deus que nos ama. Amém. E a Tua bondade, Deus, ela é excelsa, Senhor, Deus, sobre nossas vidas. Amém. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada irmão aqui, Deus. Amém. Que o Senhor fale ao coração deles, que o Senhor fale conosco, que o Senhor molde as nossas vidas conforme o Teu querer. Crie em nós, ó Pai, características que o Senhor quer que nós, como homens, venhamos ter, Senhor. Que todos que estamos aqui, Deus, que ninguém saia daqui, Deus, sem receber, Deus, a porção da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco, por favor, Senhor Deus. Amém. Usa, Senhor Deus, a minha vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero então iniciar com uma outra pergunta, e essa eu quero que você responda. O que significa ser homem? Pergunta filosófica, é difícil, né? A gente nasceu homem, é difícil responder isso, né? O que significa para você ser homem? Vamos lá. Só o Flávio, ser homem é ser eu, né? Vamos lá. Quem é? O que significa ser homem? Ser do sexo masculino. Ser do sexo masculino. Que mais? Tá vendo, gente? Como a gente não para de pensar nessas coisas? Ed Cole, no livro dele, O Homem ao Máximo, ele vai de encontro o que o André falou ali, né? Que ser macho é uma questão de natureza, mas ser homem é uma questão de caráter. Tem diferença. A gente nasce macho. Tem muito macho aí que não é homem, né? E para você ser homem é uma questão de caráter. Você tem que se posicionar com isso, né? E Ed Cole, no seu livro O Homem ao Máximo, ele trabalha bastante essa questão, né? E eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo onde os homens, na sua maioria, eles necessitam aprender a ser homem novamente, né? Nós perdemos de vista o foco da nossa hombridade. Por isso que eu perguntei para vocês aqui, o que significa ser homem? As pessoas, a gente não para pensar nisso, então a gente acha que ser homem é ser macho, né? Isso tá bom. Nascemos do sexo masculino, isso é homem, né? O homem moderno, queridos irmãos, ele está cada vez mais superficial. Existe uma palavra que essa não foi cunhada por mim, mas eu ouvi essa semana, que a sociedade tem feito uma miogização do caráter do homem, né? Sabe o miojo? 5 minutinhos, você coloca lá e já está pronto, não alimenta, não é nada saudável, é aquela coisa rápida. E isso tem acontecido com o caráter do homem, né? Aquela coisa superficial. E por conta disso o homem não sabe ser homem. E por não saber ser homem, né? Os filhos que eles vão ter, eles acabam também
não ensinando, não saberão ser homens, porque o pai não pode dar ao filho aquilo que ele também não sabe. E por isso, então, vai acabando tendo uma perpetuação de uma geração fraca na sua hombridade, na sua masculinidade. Olha, não sei falar essa palavra. Masculinidade. Né? Então, acontece isso, né? Uma geração fraca, uma geração que não sabe ser homem, né? Todos vocês sabem que o número de divórcio, ele aumentou, né, de uma maneira, tem crescido de uma maneira assombrosa, né? Eu acredito que no Brasil, até esse tempo atrás, faz pouco tempo que eu li algo a respeito, já chegou a 50% dos divórcios. De todos os casamentos, 50% já estão, esse índice já aumentou para 50% de divórcio. E eu acredito, meus irmãos, isso não li em lugar nenhum, mas eu acredito pessoalmente que 90% dos casamentos, desses 50% que não dão certo, os casamentos que acabam, é porque os homens não têm sido homens dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa, né, dentro da sua família, com a sua esposa. E hoje dentro da sociedade existe uma caricatura de um homem ideal. O que é uma caricatura? Uma caricatura é uma imperfeição, né? Quando você, não sei se já fizeram alguma caricatura alguma vez, quando o cara vai desenhar você, ele desenha você. Se você é orelhudo, ele aumenta a orelha, ele faz aquela deformação. Parece com você, mas não é você. E eu acredito muito que essa sociedade, ela tem imposto sobre nós homens uma deformação, uma imperfeição do que seja ser homem. Então nós temos aí vários tipos dentro da sociedade. Temos aí o homem banana, né? É aquele cara que não tem boca para nada, a mulher manda e desmanda, faz e desfaz. É aquele cara que não toma decisão, que tal entre nós homens aqui, essa palavra é aquele que é mandado, né? Nós temos alguém na história bíblica que parecia que era meio banana, né? O rei Acabe, né? Rei Acabe e Jezabel faziam o que queria dele, gato e sapato, né? Um dia ele foi comprar lá um terreno, o cara não quis vender, porque o terreno era de herança e tal. E ele voltou pro palácio, tudo cheio de mimimi, se trancou no quarto, começou lá a ficar chateadinho, daí a mulher chegou, o que está acontecendo? Ah, ele não quis vender o terreno para mim. Ela falou, tá bom, resolvi isso. Matou o cara e deu o terreno pro rei. Né? Jezabel era mais homem que Acabe, né? Então era banana. Nós estamos na nossa sociedade homens bananas, homens que não são homens, são masculinos, natureza masculina, mas não são homens, né? Dentro da nossa sociedade nós temos também os machões de plantão. Esse é o seguinte, esse é aquele que não ajuda em casa, não ajuda porque isso é coisa de mulher. Mulher tem que ficar barriga no fogão, né? É o cara que é mandão, que acha que pode tudo, que ele é o cara. Nós estamos cheios dentro dos relacionamentos, dentro de casas, de homens machões, né? E acho que você deve conhecer alguém assim, parecido, né? Nós temos aí dessa característica também os adultos, homens adultos com cabeça de adolescentes, né? Sabe aquele cara que já casou, mas só quer saber de jogar videogame, correndo de Pokémon, minha mulher ralando, cara, e o cara lá jogando videogame, comprando coisa cara, comprando roda de carro, gastando dinheiro em coisas que, sabe, e brigando com um filho de 14 anos por causa de videogame, né? Cara que só quer ficar na balada. São homens que não cresceram, são adultos, barbados, têm idade, mas continuam sendo as crianças ainda, adolescentes que foram na sua infância, não cresceram na sua maturidade, né? E nós temos também os homens ausentes, né? Eu costumo dizer que aquelas mulheres que casaram, que são viúvas de maridos vivos, né? Esses não assumem a responsabilidade em casa, não põem alimento em casa. A mulher que trabalha não se envolve com a educação dos filhos, é a mulher que deixa isso na mão da mulher, não trabalha, não gosta de trabalhar, é o sanguessuga, é o cara ausente, o cara que está na vida boa enquanto a sua mulher está, né, tá lá ralando.
Você sabe, você conhece o conceito de efeminado ou afeminado? Você conhece esse conceito? O que é para você uma pessoa efeminada ou afeminada? O que é? Alguém pode dizer? Se você olha a pessoa, essa pessoa aqui é meio efeminada. O que é, Paulo, uma pessoa efeminada? Vamos lá, irmãos. Como o jeito? Qual o jeito? O jeito mais feminino? Mais feminino, que mais? Tipo boiola. É, isso que a gente fala, né? Tipo, a gente fala assim, né? A gente fala assim, essa coca é Fanta. Né? Se não for, tá no caminho. Que nem um amigo meu colocou hoje no WhatsApp lá. Esse só não é viado porque tem preguiça. Né? Porque tem o jeito. Né? Então, é o afeminado. Né? É isso que a gente entende como afeminado. Né? A palavra pode ser afeminado ou efeminado. Qualquer uma delas está certa. Né? Aquele cara que tem a mãozinha macia, que fala mole, sabe? Sabe? Tipo o Jonathan, né? Eu sou vingativo, irmão, sabe? Mas eu não podia deixar passar essa. Mas tá bom. Mas na verdade, meus irmãos, esse conceito ele é muito mais profundo. Né? A gente acha que só essas pessoas têm outro jeito, mas o conceito de efeminado ele é muito mais profundo. O efeminado é um homem que perdeu a sua característica de homem. No dicionário diz que efeminado é aquele que deixou as suas características viris, né? Ou seja, governo, autoridade, fortaleza, provedor. Então, quando você deixa de cumprir uma dessas características que Deus colocou sobre você como homem, você pode ser um efeminado. Não é só o cara que tem os trejeitinhos, não. É o cara que não cumpre com a sua obrigação na sua casa, no seu lar. É o cara que foge das suas obrigações. E quando a gente olha então para o texto de Jó, nós vemos aqui um testemunho do próprio Deus sobre a vida de Jó. Ele chega para Jó e fala, ele chega aqui no primeiro versículo e fala assim, olha, havia um homem na terra de Uz. Mas lá, depois do capítulo, mais para frente, no versículo para frente, ele encontra com Satanás e disse, você viste o meu servo Jó? Aquele que é um homem reto, né? Um homem sincero, um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Característica de um homem de verdade, de um homem de Deus. Se eu e você queremos ser um homem de Deus, nós precisamos buscar essas características se não existem na nossa vida. Então ele começa. Primeiro, ele diz que esse homem é um homem sincero. Né? A palavra sincero, no dicionário, se você for ver, quer dizer franco, autêntico, verdadeiro, puro. Né? E eu acredito, meus irmãos, que Deus espera que cada um de nós, que cada homem seja autêntico. Né? Homens que assumam a sua responsabilidade de homens, dentro da sociedade, dentro do seu convívio familiar, dentro do seu casamento. Né? Que reconheçam os seus próprios atos pecaminosos, né? Que não transfira a culpa ao outro, porque a gente transfere a culpa. Nós, como homens, acabamos transferindo nossas culpas para as nossas mulheres. Não, mas você fez isso. Não é ela, foi eu que deveria ter assumido isso. Ah, mas por que você não esqueceu? Não foi ela que esqueceu, eu esqueci. Por que eu não lembrei? E você percebe que lá em Jó 1:22, Jó não fez isso, né? E diz lá no versículo 22, e em tudo isso Jó não pecou e nem em nada culpou a Deus. Né? Não, um homem, caráter, sexo masculino, caráter de homem, mas macho, mas homem, ele não transfere as culpas, ele assume os seus defeitos. A palavra sincero, ela vem do latim, que era sine cera, e os historiadores falam que antigamente os vasos eram fabricados, e quando alguns vasos possuíam algumas rachaduras, e os caras para vender eles passavam uma cera ali, em vez de fazer o negócio, passavam uma cera. Então muitos que iam vender, que não tinham, que eram vasos perfeitos, eles falavam assim, ó, esse vaso é um vaso sine cera, que saiu a palavra sincera, ou seja, autêntica.
né? Ou seja, sem rachaduras. E Deus procura homens que sejam sinceros de coração, sem rachaduras, homens autênticos, que se quebrante com pureza diante dele, que sejam homens dentro da sua casa. Irmãos, aqui nós estamos papo aberto de homem. Tem muito homem que não é homem dentro da sua casa, entendeu? Que exerce uma pressão sobre a sua família, sobre as esposas, para mostrar que são machões, mas são pessoas que não ajudam, que atrapalham a própria família. Se você olhar aqui o Jó, versículo 20, 21, Jó era uma pessoa quebrantada. Diz assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, e então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Um homem sincero, quebrantado, um homem autêntico, puro diante de Deus. Você quer ser um homem assim? Amém. Eu quero. Não é fácil, mas eu quero. Né? Outra característica, é reto. O que é reto? Honesto, zeloso, que tenha excelência. A retidão, irmãos, é uma marca rara em muitos homens hoje em dia. Hoje em dia. É normal nós vermos homens mentindo à torto e direito, né, para as pessoas, para os amigos, para as famílias, para os chefes. A palavra desses homens muitas vezes não vale nada, não cumprem horário, não cumprem o combinado, não pagam o que devem. Muitos desses homens se escondem atrás da máscara da religião, né? Na igreja são os santos, mas em casa são os apóstolos, né? Precisamos de homens como Jó, né? Homens, Jó lá em capítulo 2, versículo 9 a 10, a mulher de Jó, ela espirocou, né? Não aguentou a pressão. E ela chegou assim: olha, você ainda mantém a tua integridade, a tua retidão? Amaldiçoe seu Deus e morra. E que Jó respondeu: você fala como uma louca. Aí eu gostei, irmão. Ele deu uma respostinha assim, né? Mas não fala isso pra tua esposa, acaba o casamento, né? Ele falou assim: você fala como uma louca. Aceitamos o bem de Deus, também não aceitaria o mal, né? Retidão é algo que nós precisamos ter diante de Deus. A nossa palavra tem valor, queridos. Se você fala uma coisa e não cumpre, isso não é retidão. Se você marca um horário e não chega, isso não é retidão. Eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, mas eu estava de carona. A culpa foi do meu irmão. Olha, transferência de culpa, tá vendo? Tá vendo, irmão? Né? Mas é verdade, as pessoas às vezes marcam: 7 horas tu lá, vai chegar lá às 7h20, 7h30. E as pessoas falam assim: isso não tem nada a ver. As simples coisas corrompem os bons costumes. Tem um livro acho que é Levítico, que fala sobre as raposinhas. As raposinhas, elas destroem, né? O que são as raposinhas? São as pequenas coisas. As pequenas coisas que a gente não percebe, que vão destruindo o nosso relacionamento com Deus, com as pessoas que estão ao nosso lado. Jó é um homem reto. Então, nós vimos lá, né, sincero, reto, e a terceira característica ali diz, né, que ele é temente a Deus. Um homem só é um homem de verdade diante de Deus, é aquele homem que teme a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. É um homem que só serve a um único Deus. Pastor, mas eu só sirvo um Deus. Esse Deus que nós servimos é Jesus Cristo. Eu sirvo a Jesus Cristo. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos homens, até muitos deles cristãos, têm se prostrado a outras coisas que se tornaram deuses. Eu vou dar aqui exemplos bobos. Carro. Um dia uma irmã chegou na igreja e falou: pastor, eu queria ser a roda do carro do meu marido, que alisa tanto aquela roda. O cara vive pro carro. A idolatria, o Deus dele é aquele carro. Coisa boba, mas é. Emprego. Tem gente que faz emprego. Não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar teu pão. Mas o teu emprego, ele não pode ser um Deus no seu coração. Uma função, às vezes, uma busca de um cargo, transforma as pessoas, tira as pessoas da presença de Deus, e aquela pessoa serve apenas aquilo. É um Deus, né? E as pessoas vão se encontrando, vão encontrando tempo para tantas dessas coisas, mas não tem tempo para Deus. E que acontece isso? Eles acabam daí não assumindo a sua postura de sacerdote do seu lar.
Você que é casado, você que também não é e vai ser, mas saiba que você é o sacerdote do teu lar. É responsabilidade tua. Mas essas pessoas que têm outros deuses não são sacerdotes do lar. Eles não oram pela esposa, eles não oram pelos seus filhos, eles não cobrem a sua família, eles não lideram espiritualmente a sua casa. E acaba falhando naquilo que Deus deu para ele de precioso. O tesouro maior que é a família. E esses homens, Jó aqui, ele era sacerdote do seu lar. Lá no versículo 5 do capítulo 1 diz, olha, terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los, os filhos, e fazia com que eles se purificassem. E de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Jó era um homem que ele pagava o preço pela sua família, que ele orava pelos seus filhos, que ele buscava a salvação dos seus filhos. Com certeza orava pela sua esposa. Nós somos sacerdotes do lar. Queira você ou não, acredite ou não, isso vai ser cobrado de nossas mãos. Vai ser cobrado de você, de cada um de vocês. Um homem que teme a Deus, ele não se dobra diante das dificuldades. Ele não se dobra diante das circunstâncias. As circunstâncias não moldam a fé que ele tem em Deus. No capítulo 2, versículo 10, diz, em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. É um homem que toda a situação que ele passou não fez com que ele largasse tudo. Às vezes a gente percebe que nós homens não temos perseverança em relação às coisas de Deus. Começa a ter um problema, eu não vou mais na igreja. Porque Deus fez isso. Deus me ama. E sabe, vai deixando, abrindo brechas. Jó não, as circunstâncias não determinavam a fé dele. Se você é uma pessoa que fica de mimimi com Deus porque as coisas não dão certo na tua vida, peça perdão para Deus, porque essa não é postura de homem. Homem não se dobra, ele sabe que Deus é bom, ainda que as coisas ruins aconteçam, ele continua sendo bom e nos amando. E por último, ele fala aqui que era um homem que desviava-se do mal. Um homem que é de verdade, ele foge das tentações. Os homens de hoje em dia, eles correm ao encontro do pecado. Eu acho que eles pensam que com isso eles estão provando a sua masculinidade, sou homem. Pelo contrário, só provam que são escravos do pecado e que são fracos na sua hombridade. Um homem verdadeiro, ele foge da pornografia. Aliás, a pornografia tem invadido, não é só vocês não, todo mundo, todos, mulher, homem, mas um homem de verdade foge disso. Esse tempo atrás eu estava vendo na Discovery uma situação de um autograduado no exército americano, era capitão, alguma coisa assim. O cara era casado e ele era viciado em pornografia. E aquilo levou a ele ter um caso extraconjugal e dentro do quartel lá dos Estados Unidos isso não podia. Esse tipo de situação não pode acontecer. E ele era graduado, a mulher falou que ia falar, se ele não largasse da esposa, ela ia contar para os generais e tal. E ele foi lá e matou a mulher. Você vê, um pecado besta. Destruiu a vida do cara. O cara foi preso, descobriram e tal. Então você vê como um abismo chama outro abismo, Então o homem de verdade, ele foge do adultério. Ele foge da saia curta, das pernas torneadas. Foge que nem louco. Um homem de verdade, ele não se dobra à sensualidade. Ele não se dobra aos vícios da bebida. Um homem de verdade, ele não se dobra ao vício do cigarro, das drogas. Esse homem, ele foge das conversas mundanas, porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte, olha, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Um homem de verdade foge dessas coisinhas assim. E ele não se assenta na roda dos pecadores. Isso eu não estou dizendo que você não deve ter amigo, você deve ter, você não deve fazer o que eles fazem. Aliás, você tem que ir atrás deles, Mas não deve fazer o que eles fazem. E quando você age assim, você será uma pessoa feliz. A palavra do Senhor diz, como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a sua conduta,
a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. É feliz, né? E para encerrar, meus irmãos, todos nós estamos estamos em construção. Todos nós estamos em construção, né? Por isso, eu quero dizer para você que ainda há tempo de você ser um homem de verdade. Um homem ao máximo, um homem de honra, um homem que tem hombridade, não do sexo masculino, homem, né? Porque isso precisa de uma disposição da gente, é no caráter, né? Então, ainda é o momento de você consertar, de você voltar para a rota, de acertar a sua vida. Ainda dá tempo para você salvar o seu casamento, dá tempo para você salvar a sua família, dá tempo para você tornar o seu lar, né? Um lugar onde Deus vai fluir e agir através da sua vida quando você exerceu o sacerdócio do seu lar. Dá tempo, irmãos. Precisam darmos um passo. A gente tem vivido um cristianismo muito barato, muito superficial. E a gente, por conta disso, nós temos sido homens que não agradam o coração de Deus quando a gente não assume essas posturas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da igreja. Que tipo de homem você está se tornando? Essa pergunta eu quero deixar para você. Que tipo de homem que você se tornou? Qual o testemunho que Deus daria de você hoje? Seria um testemunho assim como Jó? Um homem sincero, reto, que desviava do mal e que me temia? Que você possa buscar isso. Amém? Amém. Vamos